A paz do Senhor. Jesus está aqui, nós sabemos que está, amém? Glória a Deus, nem a chuva nos impede. Até porque a gente não é de açúcar, né, gente? Mas, obrigada, pastor. Mas quem não está aqui está online, não tem problema também. Vai assistir online, glória a Deus. Jesus está aqui, glória a Deus, glória a Deus. Mês de março intitulado... Tu tá aí, né, garoto? Já viu glória dele ali? Mudou de lado, ele senta lá, agora vem pra cá. Mês de março intitulado Mês Internacional da Mulher. E nós, mulheres, temos um grande valor para Deus. E temos um grande valor na sociedade. E hoje, nada menos importante, eu gostaria de falar sobre uma mulher. Eu intitulei sobre a mulher invisível. Antes disso, antes da palavra, eu vou ler um texto que foi muito narrado em 2010, 2017, e que ele fala a história de muitas mulheres. Talvez você que esteja em casa hoje, você mulher, que está se sentindo hoje sozinha, aflita, com algum problema, talvez esse texto fale um pouquinho para você. Preste atenção, fala assim: a mulher invisível é da Rebecca Nemer. Tudo foi acontecendo aos poucos. Eu falava e ninguém ouvia. Eu dizia: desliguem a TV, por favor. E nada. Então eu gritava: desliguem a TV. E depois de repetir várias vezes, eu mesma tinha que desligá-la. Eu percebi isso em outras situações. Meu marido e eu estávamos numa festa há horas. Eu já estava pronta para ir embora. Eu fui saindo. Ele estava conversando com um amigo e continuou conversando. Ele nem se virou. Foi então que percebi: ele não consegue me ver. Eu sou invisível. Eu sou invisível. Eu fui notando cada vez mais. Eu levava meu filho à escola e a professora perguntava: Jack, quem é essa pessoa com você? E ele dizia: ninguém. E ele só tem 5 anos e já dizia: ninguém. Numa noite dessas, nosso círculo de amizade se reuniu celebrando a volta de uma amiga da Inglaterra. Janice contava tudo sobre a viagem e eu olhava para mulheres na mesa. E tinha me maquiado no carro. Usava um vestido qualquer e meu cabelo sujo estava com um prendedor velho. Então me sentindo ridícula. Janice veio a mim e disse: eu trouxe isto. Era um livro sobre as grandes catedrais da Europa. Eu não entendi até ler a dedicatória. Entre aspas: com admiração por tudo de bom que você constrói e ninguém vê. Ao chegar em casa, comecei a folhear e ler os textos. Não se sabem os nomes de quem construiu grandes catedrais. Você procura, mas só acha construtor desconhecido. Desconhecido, desconhecido, desconhecido. Eles completaram obras sem saber se jamais seriam reconhecidos. Há uma história sobre um dos construtores que estava esculpindo um passarinho que seria coberto por um telhado. Alguém lhe disse: por que gastar tanto tempo fazendo algo que ninguém verá? E no livro diz que ele respondeu: por quê? Por quê? Porque Deus vê. Eles acreditam, eles sabiam de que Deus vê tudo. Deram sua vida por obras que nunca viram concluídas. Algumas catedrais levaram mais de 100 anos para ficarem prontas. Isso é muito mais que a vida útil de um trabalhador. Sacrificaram-se dia após dia para não terem qualquer reconhecimento. Numa obra que não veriam concluída,
Um dos escritores chega a dizer que nenhuma grande catedral será novamente erguida, porque há pouquíssimas pessoas dispostas a tal sacrifício. Eu fechei o livro e meditei. Era como se Deus me dissesse: eu vejo você, você não é invisível para mim. Nenhum sacrifício é tão pequeno que eu não veja. Eu sorrio ao ver cada bolo que você faz, cada botão pregado por você. Vejo cada lágrima de decepção quando as coisas vão mal. Mas lembre-se, você está construindo uma catedral. Ela não ficará pronta durante a sua vida. E infelizmente você nunca entrará nela, mas se você construí-la bem, eu entrarei. Às vezes, a invisibilidade me afligia, mas entendi que ela não é a doença que apaga a minha vida. Ela é a cura para a doença do egocentrismo. É um antídoto para o meu orgulho. Não importa se os outros não me veem. Não importa se meu filho disser a um amigo que for lá em casa: você não vai acreditar no que a minha mãe faz. Ela acorda às 4 da manhã, cozinha, passa roupa. Ainda que eu faça tudo isso, eu quero que o meu filho se sinta feliz ao voltar para casa e diga ao seu amiguinho: você vai adorar ir lá em casa. Não importa se os outros não te veem, não importa se os outros não me veem. Não trabalhamos para as pessoas, nós trabalhamos para Deus. Sacrificamos-nos por Ele. E outros nunca prestarão atenção, por melhor que trabalhemos. Oremos para que o nosso trabalho fique como monumento para o nosso Deus. Amém? Gostaram? Eu também. Pode aplaudir para o Senhor. É lindo o texto, né? É o nosso mês, mulheres mananciais. Então nada pode passar em branco. E a história que eu quero falar, compartilhar com você, fala de uma mulher invisível, uma mulher sem nome. Que nós abrimos aí a nossa Bíblia em João 4. Aleluia. Nosso mês. A mulher de Samaria. Vamos lá. Vamos ler todo o texto, sem pressa. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. O 4. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva?
És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Mas disse-lhe Jesus: eu falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilhavam-se. E se estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou porque falas com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram com ele. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra me chamou muito a atenção essa semana, quando estava estudando sobre mulheres. Algumas pessoas falaram: está muito sumida. Eu estou nas igrejas, mas o pastor Jonas sabe, as agendas voltaram. Essa mulher, ela possivelmente era uma mulher invisível. Não diz o nome da mulher, diz mulher samaritana. E esse texto fala de um Deus de detalhes. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Na passagem 3, ele está se apresentando, ele tem um encontro com Nicodemos, e ele fala do novo nascimento, do nascer em Cristo novamente. Agora ele tem um novo encontro com uma mulher, e diz a Bíblia que ele estava ali, naquele lugar. Dizem os estudiosos que existiam pelo menos 3 lugares, 3 rotas, para que ele pudesse chegar até aquela cidade. Mas Jesus tinha que passar por Samaria. O versículo 4, ele é muito claro e diz assim: e era necessário passar por Samaria. Jesus tinha um compromisso naquele lugar. Jesus queria fazer algo naquele lugar. Jesus precisava agir na vida de alguém naquele lugar. E Jesus, como ele não tem pressa para curar, como Jesus não tem pressa para fazer a obra, ele agora vai até aquele lugar, porque ele precisa ter um encontro com aquela mulher. O irmão perguntou assim: vocês têm pressa para ir embora? O meu marido falou no estacionamento: nunca. Eu nunca tenho pressa para sair da casa de Deus. Porque Jesus, ele nos ensina a sermos pessoas de relacionamento. Relacionamento. E quando nós vemos o Evangelho, Jesus está sempre ligado a relacionamento. Jesus tem tempo para as pessoas. Jesus está no meio da multidão. Jesus agora está cansado da viagem e se assenta. E naquele momento, Jesus começa a falar com aquela mulher. A mulher foi pegar água meio-dia. Por que a mulher foi pegar água meio-dia? Porque ela queria ficar escondida.
invisível. Quando ela diz, tenho 5 maridos e nenhum é meu, ela está falando do quê? Da reputação. Primeiro, era uma mulher. Segundo, samaritana, de má reputação. Os samaritanos, eles brigavam ali com os judeus, porque eles achavam que eram pessoas de uma raça impura, devido à mistura e adoração a outros deuses. Então já existia uma competição. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, sempre houve uma competição de quem faz mais, quem está salvando, quem está fazendo, qual a melhor pregação, qual o melhor evangelismo. Isso desde os primórdios existem. E nós perdemos tempos com a competição e esquecemos que as almas estão perecendo. E Jesus, uma pessoa de relacionamento, que onde ele chegava, ele conversava com as pessoas. E o id da igreja é ser chamados para fora, para criarmos relacionamentos. Aonde eu paro, eu evangelizo. Deu mole para mim, eu já mando Jesus. Sabe por quê? O mundo precisa de Jesus e eu sou um agente de mudança aqui nessa terra. Chamados para fora. Durante a semana recebemos a presença. Durante a semana nós oramos todos os dias. Lemos a palavra todos os dias. Mas é lá fora que você precisa ser a candeia. É lá fora que você precisa ser o sal da terra. É lá fora que você precisa brilhar em meio às trevas. E Jesus agora está cansado, porque ele estava num corpo humano. E o corpo humano cansa. Como diz o pastor Luciano Subirá, ele disse que antigamente entendia que nós tínhamos que fazer muito, servir muito. E ele disse que num determinado momento da sua vida, ele disse que entendeu também o período do descanso, porque o nosso corpo também precisa do descanso. E agora Jesus, cansado de andar de cidade em cidade, inclusive da batalha espiritual. Eu falei com meu marido, tem dias que quando nós terminamos de ministrar, o nosso corpo está cansado, porque são batalhas espirituais que nós não vemos, mas que realmente está acontecendo. Porque quando Deus começa a fazer o milagre, a libertação, é como se nós estivéssemos numa grande batalha. E o nosso corpo sente. Jesus agora está cansado. Senta ali. E aí vem a mulher com seu cântaro. E ela vem. E está ali, vai pegar sua água. E agora Jesus para e fala. Aborda aquela mulher. Jesus é de relacionamento. Jesus sabia a história daquela mulher. Jesus já conhecia. E em nenhum momento nós vemos Jesus apontando o dedo para a história da mulher, como nós fazemos. Muitas vezes nós queremos ser mais santo do que todo mundo. Eu nunca errei nisso, mas você já errou em outra coisa. Por isso que nós devemos, a Bíblia diz, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. E Jesus agora olhou para aquela mulher com empatia, porque possivelmente aquela mulher era invisível. Dizem os estudiosos que os rabinos passavam de cabeça até baixa para não fitar os olhos com as pessoas, com esse tipo de mulher, porque eles se julgavam tão santos que não podiam olhar para um pecador. E quantas vezes nós desviamos o nosso olhar porque a gente acha que é mais santo do que todo mundo? Se não for a misericórdia do Senhor na nossa vida, nós não estaremos de pé. Jesus está sentado, Jesus chega e Jesus aborda aquela mulher. Observe que Cristo começa, a estratégia de Cristo é uma conversa. E ele pediu o quê? Ele pediu que ela o ajudasse com alguma coisa. Jesus lhe pediu água. Água do seu jarro. Esse foi um pedido chocante para ela. Ela tipo assim, ei, está falando comigo? Como pode você estar falando comigo? Ela não era só apenas uma mulher samaritana.
mas também uma mulher. E agora Jesus, um homem de meia idade, 30 anos, pedindo água para aquela mulher. No entanto, esse Jesus de relacionamento, ele quebra as barreiras do preconceito. Ele quebra toda a liturgia do que a gente está acostumado. Ele quebra tudo aquilo que foi ensinado e ele aborda a mulher. E olha que coisa interessante, que foram todos os discípulos no mercado, na quitanda, sei lá, na feira, comprar comida. Por que que ninguém ficou ali com Jesus? Por que que Jesus tinha que estar ali naquele momento sozinho? E hoje eu estava falando na hora do almoço com a minha amiga pastora Caterine. Eu falei, amiga, eu vou pregar sobre a mulher samaritana. Ela, já preguei. E ela falou, amiga, preste atenção. Jesus precisava estar sozinho, muitas vezes, para não ter impedimento, porque talvez os discípulos poderiam impedir aquilo que o Senhor, poderiam criticar, poderiam perguntar, poderiam olhar com um olhar altivo, com um olhar de crítica, porque Jesus estava falando com uma mulher samaritana. Ora, que estratégia! Saiu todo mundo para comprar pão, para comprar comida, e Jesus fica sozinho com aquela mulher. Estratégia. As pessoas geralmente, elas são muito mais abertas, muito mais sensíveis quando lhes são solicitadas para ajudar em alguma coisa. Quando você pede ajuda, Jesus sabia alcançar o coração das pessoas. Jesus tinha a estratégia certa para encontrar o coração das pessoas. E agora ele tinha uma necessidade prática que era beber água. Estou com sede. Jesus não tinha balde, Jesus não tinha corda e muito menos um jarro. Ele diz para a mulher, ei, você pode me ajudar? Parafraseando, eu estou com sede e não tenho balde, eu não tenho como tirar água. Gente, Jesus é Jesus. Mas ele cria o que? Empatia, relacionamento, começa uma boa conversa. E muitas vezes nós cristãos estamos guardando a nossa conversa, a palavra de Deus, e nos desgastamos com assuntos que não vão levar a lugar nenhum. Nós vemos pessoas transmitindo, colocando coisas à frente que não vão edificar ninguém. Haja visto os memes que a gente recebe todos os dias, nem me manda que eu não gosto. Os memes, a mulher que surtou e a mulher que ficou com mendigo, e as pessoas estão fazendo memes com isso, como se fosse uma coisa engraçada, como se fosse uma coisa normal, como aquela mulher estava dizendo, porque eu ganhei a Bíblia do meu marido aquela semana, e agora eu olho para o mendigo e vou ajudá-lo, e agora vejo Deus e vejo o meu marido. E ela se relaciona sexualmente com o mendigo. É um meme do momento. E muitos cristãos mandando isso para frente, colocando isso na internet, como se isso tivesse graça, como se isso fosse engraçado. O tempo que a gente gasta com assuntos que não vão edificar, que não vão modificar, nós estamos deixando o nosso tempo de evangelizar e ganhar almas para o Senhor. Não estou dizendo que eu não brinco, não estou dizendo que eu sou cafona, eu acompanho tudo, eu sou atualizada, eu já disse para vocês, mas existem coisas que são perdas de tempo. Jesus não perdia tempo com assuntos que não iriam edificar e salvar. E é esse Jesus que eu conheci, e é esse Jesus que eu quero te apresentar. Se você ainda não conhece, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus muda a nossa vida. Oh, igreja, esse é o Jesus que eu conheço. Aleluia. Está forte. A samaritana agora ficou totalmente chocada ao ver que aquele judeu conversava com ele e pedia água. Ela não estava acostumada a ser abordada por um homem
e muito menos por um judeu, muito menos em público, porque ela era rejeitada. Aquela mulher, ela já tinha uma doença na alma. Aquela mulher já tinha dor da rejeição. Aquela mulher, quando a gente estuda a vida dela, ela está tentando, gente, ela está tentando ser feliz. Por isso ela fica de relacionamento em relacionamento, porque a gente está sempre criticando e fala, é uma prostituta. Mas queridos, eu atendo pessoas que viveram nessa vida e que hoje falam, mas por que tu veio para mim? Porque ela diz assim, porque eu acredito que Deus pode mudar a minha vida. Essa pessoa tem uma história de vida. Essa pessoa tem uma história pregressa. Essa pessoa passou por alguma coisa que a deixou nesse caminho. Assim como a mulher samaritana. 5 maridos, 5 divórcios. E agora o marido que está com ela não é seu. O homem que está com ela, melhor dizendo, não é seu. E Jesus senta e conversa. Ah, se tu soubesse. Ah, se você soubesse com quem você fala, você pediria um outro tipo de água. Água viva, para você nunca mais ter sede. E a sede, sabe aquele vazio? O vazio é a sede de Deus. Os estudiosos tentam encontrar um significado da alma, do vazio da alma, mas não conseguem. Porque esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Esse vazio existencial que a gente fala na filosofia, na sociologia, isso quer dizer que é o vazio de Deus. Só que a ciência, para ser ciência, tem que negar a Deus. Então o homem, por si mesmo, nega que o vazio seja a falta de Deus. Mas quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, quando você começa a conhecer a Deus, o teu vazio existencial vai embora, porque Jesus completa a sua obra na nossa vida. No livro Manancial ou Cisterna, do pastor Luciano Subirá, ele fala que a cisterna é um reservatório de águas de chuva. E era muito prático, uma vez que armazenado a água, evitava o esforço na caminhada diária em busca de uma fonte. Mas ele diz aqui qual é a diferença entre a água da cisterna e a água da fonte. Olha que coisa maravilhosa quando a gente começa a estudar a palavra de Deus. Quando você dedica tempo à palavra de Deus. A água parada está na cisterna. Mas quando você pega a água da fonte, existe uma diferença enorme no gosto, no prazer. E agora ele está dizendo assim, olha, nesse episódio dessa fonte, nós temos 2 passagens pelo menos. Nós temos o encontro de Rebeca, de Jacó com Raquel, e nós temos também o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Qualquer um que sabe a diferença da qualidade da água que é tirada de uma cisterna e que é tirada da fonte, nunca mais vai querer beber água de cisterna, água parada. E Jesus sentado ali, ele é a fonte. Eu vou repetir. Jesus sentado ali, ele é a fonte de água viva. A gente nem fala mais que Jesus é a fonte. A gente nem fala mais que Jesus sacia a nossa sede. A gente nem fala mais que o Senhor salva, que Ele cura, que Ele liberta e que Ele quer nos levar para o céu. O evangelho simples é esse. A gente quer fazer uma parafernália, mas o evangelho é: Jesus veio para salvar, libertar e curar. E Jesus agora é a fonte. E quem toma da sua água jamais vai sentir sede. E quando nós pensamos que durante a semana nós tentamos driblar o princípio dessa busca da fonte, da água,
A gente acha que só vir ao culto de domingo e não orar durante a semana, e não ler a Bíblia durante a semana, e não jejuar durante a semana é suficiente. Não é suficiente. Só o culto de domingo não é suficiente. Nós precisamos ter um encontro com a fonte. Nós precisamos beber da fonte da água da vida. E é onde você vai ter vida: na oração, no jejum, na busca diária com Deus. Eu não começo meu dia sem antes ler a palavra e orar. Eu não consigo mais trabalhar sem orar. Eu não consigo mais começar meu dia sem meditar. Sabe por quê? Eu entendi que a minha fonte é o Senhor. A água que me alimenta é o Senhor. A água que me lava é o Senhor. A água que transforma é o Senhor. E quando você entende isso, você não quer mais. Você não quer mais viver de cisternas. Você quer viver direto da fonte. Fonte da água viva é o Senhor. E se tem uma coisa que o Senhor não aceita, é a estagnação. É a paralisação, é quando você não se move. Para o Espírito Santo se mover, é preciso que a igreja se mova. Relacionamento. Quando a gente tem relacionamento com Jesus, né, pastor Valdir? As coisas vão se movendo. O Espírito Santo começa a se mover. As coisas começam a acontecer, né, pastor Marcos? A gente não entende, mas fala assim: meu Deus, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Isso aqui é Jesus que está fazendo. Esse milagre é Jesus que está fazendo. E a gente precisa entender: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. E Jesus continua, a Bíblia continua falando, em Apocalipse 7,17 fala assim: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e guiará para as fontes de água viva. Apocalipse 22,17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, e quem quiser, receba de graça a água da vida. A água da vida é o Senhor. E Ele nos promete essa água o tempo todo. Mas muitas vezes estamos escolhendo beber de cisternas, de água parada, de água não encanada, de água suja, porque deixamos a verdadeira fonte fechada. Se você não abrir a Bíblia, se você não orar, se você não clamar, se você não jejuar, não tem como a fonte jorrar. A fonte só jorra quando a gente começa a se movimentar. E o Espírito Santo quer se movimentar nesses dias. A igreja precisa ser avivada. A igreja não pode viver em liturgia social. A igreja não pode viver numa religiosidade. Eu vou porque tem culto. Eu vou porque pastor Jonas tem que me ver. Eu vou porque é muito bom. Não! Você precisa dizer: eu vou porque ali tem água limpa e eu vou beber dessa água para nunca mais ter sede. Você entende que Jesus é água? E a água é relacionamento diário. A água precisa jorrar na nossa vida. Assim como aquela mulher, a Rebeca falou que a mulher era invisível. Eu imagino que essa mulher também se sentia invisível. E após Jesus evangelizá-la, após Jesus falar do amor para ela, após Jesus anunciar a palavra, imagina, Michele, mulheres evangelizando, mulheres quando encontram alguém, a gente tá aquele gritinho histérico: gente, encontrei, o cara aqui é o Cristo. Não é voz de homem não, meu marido que fala baixinho: eu encontrei o Cristo. Não, ele encontra com a mulher e a mulher sai gritando. É assim: gente, eu encontrei o Cristo. Ele realmente vai transformar a nossa vida, porque uma mulher cheia do poder de Deus, ela não quer guerra com ninguém, ela quer guerra com o inferno, ela quer anunciar o evangelho, ela quer despejar a fonte, e essa fonte precisa estar dentro da gente. É a fonte, garota. A
fonte tem que jorrar, gente. A fonte precisa jorrar. Se você não está falando mais do amor de Deus, você precisa nascer de novo. Ai, você vai voltar à fonte, à barriga. Não, você precisa nascer da água e do Espírito Santo. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem guerra contra o inferno. O inimigo é Satanás e seus anjos. E a igreja foi chamada para anunciar o Evangelho, para anunciar a cura, para anunciar, gente, para anunciar. E às vezes a gente só quer fazer fofoca. Às vezes a gente só quer falar dos outros. A gente só quer falar do que deu errado. Se eu fosse pastor, eu faria assim. Mas tu não é pastor, então tu não vai fazer assim. Tem isso, né? Se eu fosse pastora, queridos, por isso que tu não é. Porque Deus colocou pessoas para darem a direção. Porque Deus realmente está cuidando de pessoas. E para fechar aqui, hoje eu vou terminar cedo, aleluia. Brincadeira. Gente, ele acreditou. Senão não sou eu, né, pastor Jonas? Vou acabar cedo hoje. Pro pizza. E quantas pessoas estão adoecidas? Quantas pessoas entram no templo? Quantas pessoas assistem o culto como assistentes de culto, como religiosos? Talvez porque tem entrado aqui com dores na alma. A alma é o centro das nossas emoções e é onde acontece tudo. Quando a tua alma está adoecida, e a mulher samaritana estava com a alma adoecida. A mulher samaritana, ela foi rejeitada. A mulher samaritana, ela não era convidada para festas. Por isso ela tinha que estar meio-dia, porque talvez aquela hora ali não tinha mais ninguém para pegar água. E quantas vezes nós queremos nos esconder dos erros, nós queremos nos omitir das coisas. A gente tem vergonha do passado, a gente tem uma série de vergonhas. Eu fiz umas anotações aqui. O que está gerando a sua invisibilidade? O que gera dores em você? O que faz você se esconder atrás da pilastra? Graças a Deus, pastor Jonas vai tirar as pilastras. Estou cheia de graça hoje. O que está fazendo você se esconder? O que gera dores em você? Seu passado. A mulher samaritana também tinha um passado. Sua reputação, ela tinha uma má reputação. A rejeição, ela foi rejeitada. O abandono, abandonada possivelmente por 5 homens. A culpa, eu fiz algo errado. O desamparo, não tem alguém que me veja. A crítica, pessoas criticavam ela com o olhar. O medo, a vergonha, a exposição, o desespero, o despreparo, as decepções, as frustrações, a revolta, a aflição, talvez o abuso sexual que ela tenha vivido. Talvez o abuso emocional em 6 relacionamentos. Talvez ela tivesse vergonha. Talvez ela sofresse de solidão. Talvez ela sofresse da injustiça. Talvez ela tivesse tristeza, muita tristeza por estar passando aquilo. Talvez o vazio da alma. Talvez o descontrole emocional. Talvez a crítica das pessoas que se julgam santas. Talvez a vergonha do seu passado. Talvez a falta de esperança, a humilhação e a traição. Eu não sei o que você enfrentou, eu não sei o que está gerando invisibilidade, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem relacionamento, está aqui nessa noite e Ele não tem vergonha de você. Ele diz: eu vou derramar a minha fonte de água sobre a tua vida. O do teu passado não me lembro mais. Eu farei uma nova história para você. Eu abrirei caminho no meio dos rios. Eu quero mudar a tua vida. A mulher samaritana sem nome, com passado triste, com passado de vergonha, mas ela diz assim: esse é o Cristo.
Esse é o Cristo. Esse é o Cristo. E esse Cristo está aqui nessa noite. Eu vou te dar uma chance, só ela entendeu. Esse Cristo está aqui nessa noite. Gente, isso aqui não é um cemitério, não. Isso aqui tem fonte de água viva. Não é porque a igreja está faltando algumas pessoas que isso aqui se tornou um funeral. Isso aqui é a alegria do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita aonde há adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia diz, aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei. É uma promessa. É uma promessa. Ele está dizendo, eu estou aqui, eu vou curar você, eu vou libertar você, eu vou transformar você, eu quero te curar, eu quero te transformar, eu quero lapidar você, eu quero mudar a tua história. Eu não sei qual é a tua história, mas eu sei que o nosso Deus pode modificar a sua história.